Estamos vivendo o segundo domingo do Advento e eu quero pregar sobre Jesus. No tempo do Advento é bom falar de Jesus. É bom falar de Jesus sempre. Agora, nesse tempo é mais gostoso de falar de Jesus, porque nós sabemos que, e a Bíblia retrata o servo sofredor, a Bíblia retrata no Antigo Testamento, lá no Salmo 22, no Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, no Salmo 24, dizendo: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 22, que diz que é o Salmo que aplica aquilo que viria a ser o Deus meu, porque me desamparaste, quando Jesus está agonizando na cruz do Calvário. Então nós olhamos para esse texto, para esses textos, e vemos o quanto é bom, nesse período natalino, nesse período de advento, de espera, de esperança, a gente falar de Jesus. E eu quero começar dizendo que o Novo Testamento, ele descreve Jesus como o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim, por você, por todos nós. Por quê? Porque Ele quis nos salvar, nos redimir. Ele quis nos justificar do pecado que tinha entrado na humanidade através de Adão. E como bom pastor, Ele se entrega, Ele se doa a todo aquele que reconhece do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Como supremo pastor, como pastor das ovelhas, Ele vive a cuidar de cada um de nós. Essas três verdades, como eu falei, podem ser vistas no Salmo 22, 23 e 24. O Salmo 22 aponta Jesus como o bom pastor que deu a sua vida em favor das ovelhas. O Salmo 23 aponta Jesus como o grande pastor que vive para cuidar das suas ovelhas. E o Salmo 24 aponta Jesus como supremo pastor, aquele que voltará gloriosamente para buscar as suas ovelhas. Então eu queria separar três textos aqui que nos mostram isso. Por que Jesus é o bom pastor? Por que Jesus é o grande pastor? Por que Jesus é o supremo pastor? E tempo de Natal, tempo de Advento principalmente, as pessoas ficam com o coração mais amolecido, porque elas conhecem a história de Jesus. A grande maioria das pessoas conhecem a história de Jesus, sabem que Jesus veio ao mundo de uma maneira espetacularmente, a gente não tem assim explicação do ponto de vista humano, cognitivo, racional, a gente explicar a vinda de Jesus ao mundo. Ele desce da sua glória e vem se humanizar conosco. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E ele arma a sua tenda, ele tabernacula entre nós, para ser aquele que seria, em primeiro lugar, o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a promessa de Deus para cada vida aqui, meu irmão, minha irmã. Deus não quer que a gente viva uma vida limitada, uma vida de sofreguidão, de angústia, de tristeza, de depressão, de síndrome do pânico. Não, Jesus nos quer dar uma vida plena, uma vida cheia de abundância, uma vida que glorifique nas nossas vidas o seu próprio nome, aquilo que Ele fez por cada um de nós. Então Jesus, Ele é a expressão máxima do amor de Deus. E nesse período, como é gostoso nesse período, nós irmos no shopping, todo lugar que a gente vê, o Natal aí exposto de maneira nua e crua. Eu postei um vídeo acho que no grupo do João Batista lá,
e o pessoal discutindo e falando, mas esse vídeo é dos Mormons e tal. Mas a mensagem cristocêntrica sobre o Natal foi estampada na Times Square toda. Na Times Square toda. 65 milhões de dólares foram pagos para que aquela mensagem do Cristo vivo, do Cristo que nasceu, que viveu, que pregou o seu evangelho, falou dos seus mistérios, que morreu, que ressuscitou e vivo está à direita de Deus Pai. A mensagem que atravessou a história, a mensagem que chegou aqui até nós hoje, nesse momento quando nós abrimos as Escrituras, e lemos que ele não é como o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Por isso a função do ladrão sempre é essa. E sempre quer nos pegar uma peça, pregar uma peça. O ladrão faz isso. Mas não, Jesus, ele veio para que a gente tivesse vida, tenha vida em abundância, uma vida significativa. Ele é o intérprete mais fiel e mais eloquente que veio nos revelar o coração do Pai, a cara do Pai, a face do Pai. Por isso que Filipe pergunta para ele, mostra-nos, Pai. E ele responde, como? Filipe, cara, se até agora você não conseguiu entender isso, você não vai entender nunca, né? Olha aqui para mim, eu e o Pai somos um. Então ele mostra a cara do Pai, quando ele se humaniza e desce da sua glória. O seu amor não foi proclamado do alto de uma alta cátedra, mais alto sim do que a cruz. Foi na cruz que ele mostrou todo o seu amor por cada um de nós. Ele não entregou para nós apenas ricas dádivas, ele deu-nos a própria vida para libertar-nos, sofreu o castigo da lei, para nos livrar do perdão, do pecado, fez pecado por nós, para livrarmos da maldição, fez maldição por nós, para nos livrar da morte, do castigo eterno, suportou o golpe da morte em nosso favor. Semana eu estava vendo um vídeo do Nicodemos que fala que nós, sobre aquela ideia que a morte segurou Jesus nos 3 dias, até ele ressuscitar no poder do Espírito Santo. Imagine nós aqui, todos nós, estarmos trancados num quarto escuro, numa cela escura por 3 dias. Eu enlouqueceria. Imagina Jesus descendo ao Hades, experimentando toda a angústia da morte, tudo aquilo que ele experimentou na cruz do Calvário, você pode multiplicar por 5, por 10, foi aquilo que ele experimentou no inferno. E só o Espírito Santo para poder tirar no poder do Espírito Santo. A ponto de que Paulo dizer, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e dos sofrimentos de Jesus. Então Jesus, o bom pastor, é esse que profeticamente lá no Salmo 22, revela que Jesus é o bom pastor, que ele não veio explorar as suas ovelhas, que ele não veio oprimi-las, mas para morrer por elas, para dar-lhes vida eterna. Ele não é como o mercenário, que foge ao ver o lobo e deixa as ovelhas entregue aos predadores. Não, ao contrário, o bom pastor é aquele que se oferece no lugar das ovelhas. Ele as protege, ele as perdoa, ele as conduz para uma vida abundante, superabundante, como é superabundante a sua graça, para uma vida bem-aventurada, mais do que feliz. O segundo texto que eu quero trabalhar nessa noite com vocês é o texto de Hebreus 13:20, que diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Jesus Cristo aqui é visto como o grande pastor, aquele que vive para as suas ovelhas, que se dá, que se doa, que se entrega.
em favor daquele que não o conhece, daquele que é pecador, daquele que está sem rumo, sem rima na vida, daquele que não tem expectativa, daquele que sofre, daquele que padece pela angústia, pela depressão. Jesus não apenas deu a sua vida pelas suas ovelhas. O texto diz que ele vive para as suas ovelhas. E fazendo uma volta aqui, analogia lá ao Salmo 23, diz que ele oferece para as suas ovelhas provisão, direção, descanso, refrigério. Ele oferece a sua companhia, ele oferece o livramento, ele oferece vitória. Jesus é, na verdade, aqui a maior provisão para todos nós que somos as suas ovelhas. Ele é o Senhor, o provedor, o companheiro e o hóspede. Ele protege, ele sustenta, ele acompanha as suas ovelhas aqui e até o fim. Ele vai nos receber na casa do Pai, a glória celeste. Então Jesus, como grande pastor das ovelhas, é a verdade, é a grande verdade, o grande caminho, a grande vida para a nossa mente, o caminho para os nossos pés, a vida para a nossa alma. Ele é a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa alegria, a nossa paz. Ele é o nosso exemplo de vida, padrão de conduta. Devemos olhar para Jesus, ver o que Jesus fez e imitarmos, sermos imitadores de Cristo, como Paulo disse, como eu sou de Cristo. Ele está à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós, é o nosso advogado, e está conosco sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Não vale a pena duvidar da presença de Jesus com você. Jesus é aquele que te abraça, é aquele que conhece as suas necessidades, é aquele que te ama, que quer que você caminhe com Ele. Terceiro e último ponto da nossa reflexão hoje, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Jesus como Supremo Pastor, aquele que voltará para as suas ovelhas. A gente vive o tempo do advento como essa espera, né? Essa espera para o dia do Natal, para que no dia do Natal nós possamos glorificar o aniversariante. A gente não vai glorificar a mesa farta, apesar dela ser farta. Nós não vamos glorificar os presentes, isso, aquilo. Não, nós vamos adorar aquele menino que veio, que mudou toda a história, que transformou o curso da história, e que agora voltará para as suas ovelhas, voltará para buscar as suas ovelhas. O mesmo Jesus que morreu pelas ovelhas, que vive pelas ovelhas, Ele voltará para as suas ovelhas. O Salmo 24, fazendo alusão nesses textos, a sua vinda é certa, e sua promessa é fiel. Ele não virá como da primeira vez, como servo sofredor que o Salmo 24 apresenta, mas a sua manifestação será cheia de fulgor, de glória. Todo olho verá do oriente ao ocidente, e naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Na segunda vez Ele virá, não como servo, mas agora como grande vencedor. Esse que garantiu a vida eterna para cada um de nós. Ele virá não como servo, repito, mas como o Rei dos reis. Ele virá não mais cavalgando num jumentinho, mas num glorioso cortejo entre as nuvens. Ele virá não mais para ser julgado pelos homens, pelos reinos desse mundo, condenado à morte. Não, Ele virá para julgar os vivos e os mortos, como supremo pastor. Ele virá trazendo consigo o galardão, o presente, para cada um de nós, para aqueles que forem achados fiéis, pistós no grego.
Paulo diz, né, sobre o dispenseiro. O importante é que ele se encontre fiel. Por isso que Jesus se revelando a João, lá João diz para 7 igrejas, né? Aquele que vencer, né? Aquele que vencer eu darei isso, aquele que vencer eu darei aquilo. São 7 igrejas e 7 promessas claras para o nosso coração, para a nossa vida. Mas é aquele que temer a Jesus, entregar a sua vida para Jesus, os seus sonhos, os seus planos, para que o advento se torne um verdadeiro Natal em todas as épocas do ano. Lógico que a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma data que foi escolhida pelo povo antigo. E isso não muda nada a crença que nós devemos ter, que ele veio, nasceu da Virgem Maria, uma coisa milagrosa, de uma forma milagrosa, e que agora ele cuida de cada um de nós. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele salva as suas ovelhas pela graça e vai presentear por sua misericórdia. Ele vai presentear por sua generosidade. Ele vai nos presentear pela sua pessoa e pelo seu caráter de bondade, de justiça e graça. Ele dá gratuitamente a vida eterna às ovelhas, às suas ovelhas. Ele as recompensa por sua dedicação e serviço. Hoje eu falei sobre isso na escola dominical. Por isso que eu disse: que igreja você quer ser? Não é a igreja que você quer ter. A partir do momento que você pisou numa igreja, essa igreja não vai ser mais perfeita, porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos encontrar comunidade que nos acolha, que seja amiga. E encontrando a comunidade, nós vamos expressar o amor desse bom pastor, desse grande pastor, desse supremo pastor. Não há maior privilégio, meu irmão, minha irmã, nem se você ganhar na Mega Sena da virada. Você não tem privilégio maior do que de servir a Jesus. Servir a Jesus é o maior propósito que pode existir na vida de uma pessoa, daquele que reconhece na sua mente aquilo que Jesus veio cumprir, o projeto de Deus para a vida dele. Então não há maior privilégio, não há maior chamado do que ser ovelha de Jesus, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. E nesse sentido, é nesse clima de advento que a gente entende que o Natal é Deus se fazendo gente, é Deus mostrando a sua cara, é Deus contando a sua história. Aliás, tem um hino, né, Diógenes? Conta-me a velha história de Cristo Jesus, o Salvador. Conta-me a velha história. A história de transformação, a história de doação, a história que transformou a sociedade, as sociedades, a humanidade como um todo. Então é no Natal que o divino se faz gente. E nós devemos nos apropriar disso, porque Jesus foi aquele que pagou o nosso resgate, pagou a nossa dívida. O Natal também é onde o divino se faz conhecido. E nesse tempo de Natal, é interessante, de advento principalmente, é bom nós notarmos, nos shoppings, estava vendo no Instagram hoje eu me lembrava um nome, a Bia vai lembrar esse nome, daquelas inserções que corais, que grupos madrigais fazem nos shoppings, acho que é mob, né? De entrar, cantar, e depois sair, vai um para cada lugar, que nem uma orquestra quando vai numa praça na Itália, na Espanha, né? Nos Estados Unidos. Gente, esse tempo é um tempo que, querendo ou não, as pessoas têm o coração mais amolecido. E é um tempo excelente para a gente convidar as pessoas para virem à igreja. Vamos ouvir a cantata de Natal do coral. Convidem. Nós vamos colocar em todos os grupos da igreja o convite virtual. Você tem o cada dia. Se você precisar de mais cada dia, eu esqueci, tinha uma caixa ainda de cada dia lá em casa. Mas vamos distribuir isso. Quarta-feira eu vou estar aqui, vou trazer essa bendita dessa caixa que eu esqueci. Tem mais, acho que, não sei se são 100,
acho que 100 em cada dia lá, já dá 10 para 10 famílias aí, pegar 10 a mais, né? Então a gente precisa fazer isso, para que as pessoas venham conhecer sobre Jesus como bom pastor, como aquele que fora prometido lá no Antigo Testamento, e que agora é realidade nas nossas vidas, Então o Advento nos mostra isso, né? Que o divino se fez gente, mostra que o divino se faz conhecido. As pessoas comeram, se entristeceram, se alegraram, as pessoas caminharam com Jesus, e essas pessoas foram transformadas pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu jeito de ser, pelo projeto que o Pai tinha na pessoa de Cristo Jesus. Por último lugar, encerrando, é no Natal que o divino se faz história. E esse tempo de Advento, a gente precisa olhar para a história. Nós cantamos aqui essa canção do Jorge Camargo, que é maravilhosa, Ajuntamento, que ele fala sobre o Senhor de toda a história. É Jesus que tem a história nas mãos hoje. Não são os grandes banqueiros, não são os grandes bilionários, trilhardários do mundo, mas é Jesus que tem a chave da vitória, que tem a chave da salvação, que quer que você entregue seu coração. Se você já entregou, que você seja um crente cada vez melhor, comprometido com a sua igreja, comprometido com a oração, comprometido com a proclamação da palavra. É nesse tempo de Advento que nós olhamos para esse tempo e entendemos que o divino se fez história. Quando nós olhamos para trás, a gente vê que Deus realizou grandes eventos, grandes feitos na história humana. Mas agora, Ele já não é o Deus do transcendente. Na pessoa de Cristo, Ele é o Deus do imanente, não é o do transcendente lá em cima, mas é o Cristo que abraça, que chora, que perdoa, o Cristo que se dá a conhecer por aquele que está angustiado, está sofrendo, está com o corpo, sofrendo com o corpo, sofrendo com a mente, sofrendo com o coração. O Deus conosco, vivendo no aqui e no agora, Ele estará sempre conosco. Por isso a história se divide antes e depois de Cristo. Ele irrompeu na plenitude dos tempos para fazer uma nova história, a nossa velha e caída história. Ele transformou a nossa velha e caída história. Então que nesse período do Advento, meu irmão e minha irmã, você possa ter consciência de que Cristo se identifica com a sua condição humana. Eu vou repetir isso. Nesse período de Advento, lembre-se que Deus, através de Cristo, se identifica com a sua condição humana, com as suas lutas, com as suas derrotas, com os seus fracassos, mas também com as suas vitórias, porque Ele experimentou tudo isso, meu irmão, minha irmã. Pense nisso. Ele experimentou tudo isso, e Ele é aquele que nos conhece, que sabe todas as nossas lutas, que sabe todos os nossos problemas, e que conhece cada pecado que nós cometemos. E como advogado, Ele intercede por cada um de nós. Ele ora por cada um de nós. Não é só o Espírito Santo que intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Jesus intercede por nós porque Ele é o nosso advogado diante do Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Que dê um tempo até o Natal, onde você possa repensar a sua vida, onde você possa internalizar essa ideia de que esse tempo de Natal, que o Advento, que tempo é esse que o Mário leu aqui entra no início do culto? Pense nisso. Pense em Jesus como sendo aquele que é o bom pastor, aquele que é o grande pastor e aquele que é o supremo pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que vive para as suas ovelhas. O bom pastor é aquele que voltará pelas suas ovelhas, para as suas ovelhas. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e encerrar o nosso culto.
E essa é a mensagem que você precisa pregar ao mundo nesse período de advento. Pregue essa mensagem. Convide as pessoas para virem à igreja. Convide as pessoas para ouvir de falar de Jesus. Se você quer apresentar o evangelho para uma pessoa e você não consegue, me avise que eu vou até a sua casa, até a casa dessa pessoa, e vou pregar o evangelho, vou falar de quem é Jesus para a vida dessas pessoas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor agora, com muito tremor e temor no coração, agradecendo-te, Deus Pai, pelo projeto na pessoa de Cristo. Não só porque Ele é o Salvador da humanidade, mas também porque Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Ti, Senhor Deus. Ele venceu a morte. Glorificado seja o nome de Jesus para todos sempre. E Ele enviou o Seu Santo Espírito para nos consolar, para nos motivar, para lutarmos, porque Ele também conhece as nossas necessidades, o nosso pecado, a dureza do nosso coração, muitas vezes a falta de perdão. Ele nos conhece por completo, por inteiro. Por isso, Paizinho, agora em nome de Jesus, pela ação do Teu Santo Espírito, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e Te pedimos, Pai, alimenta-nos com a Tua verdade, alimenta-nos com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Faça isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome, do nome do Teu Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a consolação, a comunhão, os laços afetuosos do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, irmãos e irmãs. Que esse período do advento seja um período de renascimento, de fé, de segurança em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.